Olá, Antônio Carlos, Neuza, sejam bem-vindos. Olá, Marisa, Lula. Então, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa live número 76, em 3 de novembro de 2021. Como nós temos feito todas as quartas-feiras, a gente faz uma meditação chamada MAP, planetário. E sempre abordamos um tema. Normalmente os temas são voltados para saúde holística, expansão da consciência, e alguns temas como o de hoje, que é para uma reflexão profunda e muito importante, né? Que é a questão da dicotomia, a diferença que existe entre o mundo oriental e o ocidental que nós vivemos, né? Então, nós vamos analisar alguns aspectos desta abordagem e também analisar se essa diferença é uma casualidade, algo que aconteceu sem planejamento, ou é uma causalidade, algo que foi planejado num nível muito alto, né? Não é no nível de consciência alto, mas no nível de dominação muito alto. Então, olá, Paul, bem-vindo, amigo. Olá, André. Então, evidentemente, um assunto que pode ser escrito livros, tratados sobre isso, mas nós vamos dar algumas pinceladas para que cada um de nós, né, reflita nas grandes diferenças que ocorrem no mundo ocidental, que é a partir do meridiano de Greenwich, lá na Inglaterra, né? Então, o lado do Oriente é a partir de lá e do Ocidente de lá para cá. Então, a Europa, a América, tudo faz parte do Ocidente. Poucas pessoas percebem uma dimensão macrocósmica de uma grande pintura, de um grande quadro, e as pessoas tendem a se focar mais em pequenos pedaços no seu país, no seu continente, e mais no tempo presente, né? Não se analisa em profundidade as questões maiores e também a evolução ao longo do tempo, das gerações, né? Dos séculos e dos milênios. Então vamos ver o maior diferencial que o mundo ocidental possui é de ordem religiosa. É o monoteísmo judaico. Então, no mundo ocidental, o que predomina é a Bíblia Sagrada, entre aspas, né? Onde existe um Deus separado. Isso aparentemente não tem nenhuma importância, mas ela tem uma importância vital, filosófica para a vida de cada um de nós, ocidentais. Porque, de acordo com a ideologia implantada pelo judaísmo através de Abraão, o primeiro profeta hebreu, existe
o conceito do Deus separado. E que esse Deus, ele tem características de julgamento, de patriarcal e de sectarismo. Porque enquanto é vendido que esse Deus é o Deus do universo, Deus de todas as galáxias, o Deus cósmico, a fonte suprema universal, ele foi feito uma manipulação e o Deus Javé, que é o Deus da Bíblia, né, o Deus dos judeus, por isso que no Antigo Testamento existem centenas de referências onde o Deus Javé, Deus dos judeus, diz que eles, os judeus, são o povo escolhido de Deus. Então veja bem, se você gastar meia dúzia de neurônios, você percebe que isso é uma coisa, é um fake news, é uma notícia falsa. Porque como é que a consciência suprema, universal, absoluta, ela vai ter preferência por um povo de um pequeno planetinha, num pequeno sistema solar, nos confins da Via Láctea? Você vê que isso não faz sentido. E que esse Deus, ele é separado, né? Então, aí aqui começa a grande diferença entre o pensamento, a filosofia oriental da ocidental. Então, enquanto a gente vê o que predomina no mundo ocidental judaico-cristão, é o judaísmo e as religiões cristãs, né? Cristãs entre aspas, porque tem muito pouco a ver com o Mestre Jesus. Existe um livro que foi considerado o livro do século XX, do grande filósofo alemão chamado Max Weber, com W-E-B-R, Max Weber. Ele escreveu um livro, uma síntese, chamado A Ética Protestante e o Princípio do Capitalismo. Porque se você analisar antes da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra em meados do século XIX, 1850, por aí, a maioria das pessoas não existia essa separação entre capital e trabalho, né? Eram cada um no seu pequeno mundo, vamos dizer assim. Só a partir da Revolução Industrial lá na Inglaterra que começou a separação do surgimento das fábricas e dos banqueiros como os donos das indústrias, né? Naquela época a indústria têxtil, basicamente, com a produção da máquina a vapor, etc. Essa concentração financeira, essa riqueza concentrada hoje, ela é um absurdo, né? Nós temos menos de 1% da população da Terra que possui 90% dos recursos financeiros do planeta. E são famílias e hierarquias e dinastias, né, que são os donos dos bancos, o dono das empresas, dos grandes conglomerados internacionais, que todos sabem quem são, né? Então, no princípio do cristianismo católico, vamos dizer assim, que seguia, de certa forma, a orientação do Mestre Jesus, que pregava a pobreza, não a pobreza material, mas a pobreza de que não deveria ter a ganância, né? Não podia ser ganancioso e querer cada vez mais, porque nós estamos aqui, todos nós, de forma passageira na Terra, não é?
Nós estamos aqui temporariamente vivenciando uma experiência da nossa alma num corpo físico temporário. Quer dizer, a gente pode considerar o nosso corpo físico como fosse uma roupa, né? Uma vestimenta que vai gastar e vai ser jogada fora. Então, realmente, do ponto de vista da alma, não faz sentido você se matar de trabalhar por ganância para acumular riquezas e uma ganância que é insaciável, né? Ela nunca ela está satisfeita. Saiu uma matéria agora, esses dias, que se o Elon Musk, o dono um dos homens mais ricos do planeta, desse 2% da riqueza dele de bilhões de dólares, eliminaria a fome do planeta. 2% apenas. Ele tem quase 200 bilhões de dólares, né? Concentrada numa pessoa. Então, com o advento do protestantismo, do Martim Lutero, houve a cisão, a separação entre a Igreja Católica e o protesto do Lutero. Mas os princípios filosóficos continuavam o mesmo da Igreja Católica, da simplicidade, do minimalismo, né? da humildade, das coisas que são tesouros a nível da alma. Com a chegada do João Calvino, que surgiu o calvinismo, houve uma mudança filosófica no protestantismo luterano, de que, como os donos das empresas, lá na Inglaterra, na época, no começo da Revolução Industrial, os donos das empresas eram os ricos, o dono do capital, então veio a teoria de que eles já estavam mais próximos de Deus, do Deus hebreu, né? Então foi criado um mecanismo de controle mental de que a riqueza material aproximava o ser humano de Deus. Então foi esse o princípio do livro A Ética Protestante e o princípio do capitalismo. Então os funcionários começaram, naquela época, e hoje muito mais, por uma questão religiosa, começaram a se matar na realidade, de trabalhar e ficar gananciosos cada vez mais, porque supostamente isso aproximaria a pessoa mais de Deus, né? Então nós temos várias religiões hoje, principalmente as pentecostais, as evangélicas, que a gente tem aos montes aqui no Brasil, elas pregam muito a riqueza material como mais próximo de Deus, né? Então foi essa mudança de mentalidade, olha que coisa interessante, uma mudança, uma filosofia teológica, religiosa, que fez uma mudança filosófica na forma das pessoas agirem no mundo ocidental. Então foi esse o principal fator, de acordo com Max Weber, que contribuiu para a grande riqueza material no mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos, onde o protestantismo calvinista, eles são praticamente 95% da população, né? E que aqui no Brasil cresce muito rapidamente também. Quando você olha no mundo oriental, que não teve o monoteísmo judaico, o conceito do Deus absoluto, que isso é uma coisa intuitiva, natural de todo ser humano, né? Porque você não precisa ter religião, acreditar em Deus, em nada,
Você só olha para a natureza, né? Para uma planta, para uma semente, para um pássaro, para um ser humano, para qualquer manifestação orgânica ou inorgânica, viva ou não, que você vê que existe um mistério, uma criação indescritível. Então, esse conceito do monoteísmo, ele está impregnado na alma de todo ser humano, só que de uma forma diferente. Então, no mundo oriental, a gente conhece o budismo, o hinduísmo, o taoísmo como fossem religiões, mas elas não são religiões no conceito teológico que a gente tem aqui no mundo ocidental, do catolicismo, do protestantismo, etc. São mais filosofias de vida, são mais estilos de vida, né? Então você vê no budismo, que é uma bela filosofia, praticamente não tem o aspecto de religião, né? Você vê o taoísmo, não tem, o shintoísmo não tem. Existe uma veneração pela natureza como divina, é por isso que é o panteísmo. Pan significa o todo, né? Totalidade, integral, e theos, de divindade. Então, é um conceito que os povos nativos, eles têm essa percepção verdadeira da realidade, né? Que tudo é imanente, como se usa essa expressão, né? A vida é imanente, a natureza é imanente, tudo está impregnado do divino, do sagrado. Então, se você pega este relógio de metal, ele é sagrado, porque tudo que é matéria e tudo que mais tem uma origem só, que é de uma criação divina que está muito além da nossa percepção pelos 5 sentidos e pela nossa mente limitada. Então, a primeira grande mudança o grande guarda-chuva que faz a grande diferença entre o Oriente e o Ocidente, ela é de fundo religioso e do monoteísmo hebreu. A ciência, ela procura se adaptar ao domínio da religião. Então, se você pega o Antigo Testamento, o Gênesis, vai dizer assim: Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º, né? Então, como tem essa história, Deus criou o universo, então a ciência tratou de criar uma teoria, que é a teoria do Big Bang, de que Deus criou o universo. Por que tem a teoria do Big Bang, da criação do universo? Por conta do monoteísmo hebreu de Javé. Quando você vai para o mundo oriental, o universo sempre existiu e sempre existirá, né? Então é o conceito de Brahma. Então Brahma sempre existiu, sempre existirá. Então você veja que todo esse aspecto faz uma grande diferença na mente humana de cada ser ocidental. A segunda grande mudança conceitual é a retirada da reencarnação. Isso aí foi uma decisão de um imperador romano, Constantino, no concílio de Nicéia, do 3º século depois de Cristo, onde, por razões pessoais de controle das pessoas, de dominação mental, retirou a reencarnação. Quer dizer,
a pessoa ficou condicionada no mundo ocidental a um corpo físico. E ainda mais, de acordo com a filosofia cartesiana, é do cérebro sobre a mente, né? É a energia abaixo da mente. Quando, na realidade, como se sabe no mundo oriental, no hinduísmo, budismo, etc., que a reencarnação é lei da natureza. São os ciclos, tudo na natureza tem ciclo, né? Como tem o dia e a noite. Então é como o ser humano, nós temos o estado de vigília na terceira dimensão e o estado de sono ou desencarne no plano astral na quarta dimensão. Então o fato da pessoa saber de que ele está aqui de passagem, que já teve muitas encarnações e vão ter várias ainda, até despertar a consciência. Eu, por exemplo, eu lembro de 8 encarnações. Isso não é nada, comparativamente com a realidade que cada um de nós já viveu nesse planeta aqui há muitas gerações, né? Muitos milênios. Então, quando você sabe que existe a reencarnação e quando você resgata a sua memória, você transcende o mundo físico. Você se volta ao quê? Para a perspectiva da sua alma, que é imortal, vamos dizer assim, por um período muito longo, né? Então você vai desapegando das pequenices da matéria, da aquisição de posses materiais, do status, do poder, né? Das coisas do ego, que é tudo bobagem, né? Tudo passageiro, né? Tudo impermanente, como diz o mestre Buda, né? Então você vê que um outro fator, já é um fator neurológico, como vocês sabem, que nós temos 2 hemisférios, como se fosse o Oriente e o Ocidente, né? Você vê que o mundo oriental, ele é muito mais intuitivo, é como se fosse o hemisfério direito. E o hemisfério oriental, ocidental, ele é o hemisfério esquerdo racional, tecnológico, né? Yang. E esse aqui é o Yin. Então aqui nós estamos refletidos numa configuração planetária do Ocidente, um racional, materialista, e o Oriente na intuição. Outra coisa que poucas pessoas observam é que a gente segue uma linguagem silábica, A, B, C, D, E, etc., né? Isso aí é uma criação do Império Romano, que isso tudo é originário do latim. O alfabeto é latim. O alfabeto latino, ele é processado no hemisfério esquerdo. E você, quando fala, quando você escreve, você ativa o hemisfério esquerdo, que controla o lado direito do corpo. É por isso que a humanidade hoje, ela é completamente destra, quase 100% da humanidade, 95% é destra. Quer dizer, se a gente fosse comparar os nossos hemisférios como 2 microprocessadores de um computador, esse microprocessador aqui esquerdo, ele funciona muito mais do que o direito, que é o da intuição. Então esse é o aspecto ocidental. Quando você vai para o lado do Oriente, do chinês, do japonês, do hindu, a linguagem é simbólica. E o símbolo, ele é processado no hemisfério direito, que é simbólico. Então o ocidental, por uma questão linguística, ele tem
ele tende a ter um maior equilíbrio entre os dois hemisférios. Porque esse hemisfério aqui ele vai ser ativado de qualquer maneira nas coisas para aprender matemática, memorizar, etc, etc. Na educação, você ativa esse. Só que o hemisfério direito, ele tem que vir já ativado de uma forma natural, né? Então, de uma maneira geral, o oriental ele é muito mais equilibrado em termos cerebrais, né? Outra grande diferença. No mundo oriental, as pessoas tendem a meditar, né? Isso aí vem em tradições milenares, principalmente da Índia, né? Do hinduísmo. Então, o oriental ele tem o hábito da meditação. Existem centenas de tipos de meditação, né? Mas o princípio, a essência da meditação é você fechar os olhos e se interiorizar, ir para dentro de você mesmo, né? No mundo ocidental, esse não é uma prática comum. As pessoas tendem mais a ficar repetindo orações, né? Que é muito mais para fora do que para dentro, né? A pessoa está falando, né? E muitas vezes é um repeteco sem profundidade, sem essência, apenas uma decoreba repetitiva. O que mais? Quando você analisa outro aspecto muito importante no mundo ocidental é da medicina, né? A medicina ocidental, a alopata, ela trata o ser humano como se fosse uma máquina, né? Uma máquina mecânica. Então, se a pessoa tem um problema no joelho, trata o joelho. Não analisa por que o joelho, que é um reflexo de uma psicossomática, né? Então, dando exemplos, né? Nós sabemos que o ser humano é um holograma, né? Então, nos nossos olhos está manifestado reflexo, de uma forma reflexa, todo o corpo, né? Na língua, por isso que antigamente os médicos eles olhavam a nossa língua e mapeavam o órgão que estava desarmonizado. A ponta dos dedos, né, como se faz na fotoquília, a palma da mão, palma dos solado dos pés, a reflexologia podal, os chakras, os meridianos da acupuntura, quer dizer, existem a astrologia, a influência dos astros na nossa vida, que é uma coisa muito importante também, não é? Afeta tanto a parte de saúde como a parte da psique, do comportamento humano. Então, esta medicina mais holística, vamos dizer assim, ela estava permeando tanto o mundo oriental como o mundo ocidental, até o início do século passado, século XX. E houve uma guinada na direção do materialismo na medicina com o chamado relatório Flexner, que é um relatório que foi financiado pela Fundação Rockefeller, que é um sionista bancário, um dos homens mais ricos do planeta. Então ele contratou o Abraham Flexner, o qual fez um relatório e proibiram as faculdades, as escolas de medicina que havia, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. E então tinha a homeopatia, tinha a naturopatia e várias outras medicinas naturais, a acupuntura, né?
medicina ayurvédica da Índia, todas essas medicinas que levam em consideração o ser humano como um todo, né? Vamos dizer assim, que tratavam da alma humana. Mas por uma questão de manipulação, de ganância e de controle das pessoas, essas faculdades, essas escolas foram proibidas de funcionar e foram criadas apenas as faculdades que vendem medicamentos alopáticos, né? Que é o que predomina no mundo ocidental. Então, quando a gente começa a analisar esses aspectos, né, a gente vê que nós temos um planeta com uma só espécie, a espécie humana, né? O que muda são detalhes superficiais, da cor da pele, do tipo de olho, do cabelo, né? Mas somos irmãos, somos todos seres humanos, né? Mas quando você olha do ponto de vista sociológico, é como se fossem dois mundos diferentes, né? Então, é esse o grande drama que vive o mundo atual, né? Essa busca incessante, né, pelo crescimento econômico, porque você observa que a gente acompanha as notícias, né? Pouco se dá valor ao ser humano como uma alma, né, que procura ter saúde de uma forma holística, procura ser feliz, procura ter um propósito de vida, né, que é uma das coisas fundamentais. Mas as pessoas estão tão focadas no processo de sobrevivência, porque muitas vezes a pessoa ela vive numa vida agitada, correndo atrás de dinheiro e de carreira e de poder e etc., quando ele não tem necessidade, né? Na realidade, aquilo ali, para muitas pessoas, é uma fonte de doença, de desequilíbrio, de tristeza, de estresse, de ansiedade, né? Que vai corroendo a sua energia vital, que é fundamental para você ter uma vida longeva e saudável. Não adianta a pessoa viver 90 anos, se estiver doente e acamado, não vale a pena. Tem que desenvolver, ter uma vida equilibrada para ter bastante anos cronológico, mas com saúde, com qualidade de vida, né? Então, o que a gente vê é isso, as pessoas estragando a sua saúde, a sua possibilidade de futura, por conta da ganância, né? E você vê que a maioria dos países, eles só se preocupa com os aspectos financeiros, né? Como é que está a bolsa de valores, como é que está o dólar, como é que está isso, como é que está aquilo, né? Pouco se preocupando com o aspecto anímico das pessoas, né? Da felicidade das pessoas. Então, é essa a nossa reflexão de hoje, né? Porque para que a gente se sinta realizado ao final da nossa jornada terrena, que todos nós estamos trilhando, né? Algumas coisas são pilares fundamentais, né? Que já é conhecido, né? Uma alimentação saudável. Você vê que a alimentação ocidental é horrível, né? Muito baseada em proteína, em produtos industrializados, que não pode nem chamar de alimento, né? É mais um produto comestível que o nosso organismo não foi preparado para isso, né? Então você deve ter alimentação saudável. O sono é fundamental para a saúde.
Porque quando a gente dorme, a nossa alma literalmente sai do corpo físico, né? Por isso que o corpo físico fica estendido na cama, na rede, né? No Nordeste, ou no sofá, seja lá onde for, né? Então, quando a gente dorme, acontecem muitos eventos que a gente não lembra quando retorna ao estado de vigília, né? E além da gente atingir um estado de consciência mais elevado, a gente tem a oportunidade também de conversar com pessoas, nossos guias espirituais, e recarregar a bateria. A bateria humana é o duplo etérico, ou corpo etérico, corpo vital, né? Chama de corpo vital. Então ele recarrega durante o sono. É por isso que a criança, ela dorme tanto, né? Ela cresce, existe a multiplicação celular de uma criança, principalmente enquanto ela dorme. Ela vai estar dormindo e está crescendo, né? Então este é o segundo pilar, né? O terceiro pilar, nós temos um corpinho físico, então tem que movimentar o corpo, tem que fazer exercícios regularmente, diariamente, né? Não precisa ser exagerado no fim de semana, mas todos os dias fazer exercícios, caminhada, né? E o quarto, e talvez o principal, mais importante, é você ter um propósito na sua vida, né? Eu trabalho muito com terapia, né? Eu sou um terapeuta, faço muito trabalho de terapia à distância com pessoas de todas as faixas etárias, mas o que a gente vê hoje, muitas pessoas doentes, até com boa aposentadoria, com a situação financeira estável, com a família criada, com saúde física, mas não está em paz com a sua alma. Sente um vazio existencial, né? Tem ansiedade, depressão. Por quê? Porque está sem propósito. Então todo ser humano, toda alma que encarna nesse planeta, ela não vem aqui por uma casualidade, não. É uma causalidade, ela tem um propósito. Então, só que a maioria das pessoas esqueceu o que veio fazer aqui, porque ela foi capturada pelas coisas do ego, do dia a dia, do mundo da matéria, né? Então, vocês pegam o meu exemplo, né? A minha formação acadêmica, sou engenheiro eletrônico, fui, né? Hoje sou terapeuta, né? Então, a alegria que eu sinto em poder ajudar uma pessoa, vocês não imaginam, né? Porque está alinhado com o meu propósito desta encarnação. Então, é importante que cada um de nós, ele procure identificar, né, alguma coisa, qualquer coisa, que você tem um talento, tem uma vocação, seja jardinagem, cantar, pintar, qualquer coisa serve, né? Tratar de animais, o que for. Aquilo, algo que lhe preenche a sua alma, seu coração, né? Então é esse aí o ponto de reflexão. Então, respondendo à segunda pergunta, o fato do mundo oriental ser assim é uma casualidade? Eu lhe digo, não, é uma causalidade. Isso foi planejado, né, por forças involutivas que vêm desde os Anunnakis, do planeta Nibiru. E deu continuidade na nobreza europeia. Observe que tem um hiato, uma lacuna, né? Tipo a Rainha Elizabeth agora da Inglaterra, né? Então é uma genética que se mantém, né? E só
com raríssimas exceções, eles só casam entre si, né? E aí, se você se questionar, perguntar, e como é que surgiu o primeiro sangue azul, né? Que deu origem a essa dinastia que controla o mundo ocidental até hoje, né? Você vê até nos Estados Unidos, que uma suposta democracia, a maioria dos presidentes tem uma origem genética que vai bater na nobreza europeia, né? Tem um estudo sobre isso aí já até disponível na internet. Então, a nobreza europeia, sangue azul, ela é Anunnaki pura, né? São Anunnakis puras que controlam o planeta e o povo escolhido deles, né? Que é o povo que sofreu manipulação genética, que também domina a grande parte do mundo ocidental, né? Então tem aí algumas dicas para você pesquisar, na internet você vai encontrar muita coisa, e meditar, né? De tal maneira que a gente consiga harmonizar o melhor do Ocidente com o melhor do Oriente, né? Que em última análise se reflete a um equilíbrio cerebral entre o racional analítico, Yang, e o intuitivo feminino, que é pelo hemisfério direito que a gente se conecta ao nosso eu superior, ao plano divino, espiritual. Muito bem. Então essa é a primeira parte. Nós vamos agora à segunda parte, que é a meditação MAP. MAP significa Movimento Ascensional Planetário, como vocês sabem. É uma meditação com a ajuda de seres de luz, para ser feita todas as noites, né? Você se prepara para dormir e faça suas preces pessoais. Eu recomendo também a grande invocação, que é uma prece muito linda e muito poderosa, supra-religiosa, né? E com a ajuda de seres de luz, pleiadianos, os Cherokees e os Sirianos. E a gente vai repetir aqui os mantras de invocação, e depois disso você coloca a sua intenção. A intenção é para você orientá-los, né, esses seres de luz, naquilo que você acha que você precisa que seja trabalhado, né? Que seja uma doença física, porque uma doença física, né, num órgão, qualquer coisa, ela é uma manifestação de um desequilíbrio energético, né? Ou nos chakras, ou nos meridianos de acupuntura, os corpos sutis. Então, quando a gente trabalha a energia, você sempre vai ter um reflexo no corpo físico, né? Mas você pode também tratar de coisas emocionais, tipo raiva, medo, angústia, né? Ou coisas mentais, como ansiedade, depressão, ou espirituais, como vazio existencial, etc. Então deixa a sua intuição fluir e vai desenvolvendo a sua intuição, porque o seu eu superior sabe o melhor para nós aqui embaixo no nível do ego, né? Só que isso é um processo lento e gradual, né, progressivo, como aprender a tocar um violino ou um órgão sofisticado. Você precisa praticar, né? Como os atletas das Olimpíadas, né? Seja que for, né? Natação, skate, qualquer coisa.
Precisa praticar, praticar, praticar. Então é a prática que nos leva à maestria, né? Então todos nós somos mestres e temos potencial de mestres, só que precisa ser desenvolvido, né? Então a gente vai começar a meditação, mais como uma demonstração, que daqui a 10 minutos eu preciso encerrar, para ficar gravado no meu canal aí do Instagram, né? Você pode assistir outro horário. Então, quem ainda não sabe, eu recomendo que pegue uma canetinha aí e anote os mantras, né? O que importa mais é a vibração e a intenção, né? Então, o mantra de invocação dos pleiadianos são como se fossem duas palavras, é Aloha. E você fala 3 vezes com poder, com segurança. Aloha, Aloha, Aloha. Então, fazendo assim, você invoca uma equipe de seres de luz, consciências não sem corpo, é claro, né? Que trabalham a parte dos nossos corpos magnéticos. A próxima equipe que você invoca são os Cherokees, que são seres do plano astral. Eles têm um trabalho fundamental que é na limpeza, harmonização, purificação dos nossos corpos emocionais. A grande fraqueza humana são as emoções, né? E o mantra de invocação é Akita Mani Yo, 3 vezes. Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E o mantra dos sirianos, Kátia, que você sabe, é Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. Os sirianos, eles têm um papel fundamental também, que é na limpeza, purificação dos nossos medos ancestrais, que ficam gravados no nosso cérebro reptiliano, numa memória chamada cerebelo. Então, os nossos traumas de outras encarnações, que hoje se manifestam como fobias, né? Conhecidas fobias, medos inexplicáveis. Então, existe uma quantidade imensa de pessoas que estão na busca espiritual, na busca esotérica, na busca mística, querendo fazer o verdadeiro religar à sua essência, ao seu eu superior, através da glândula pineal, né, do chakra coronário. Mas é tudo uma questão de vibração, de sintonia vibracional, de ressonância harmônica. Então, se a pessoa, mesmo que ela esteja procurando elevar sua vibração ao nível do eu superior, mas se ela carrega medos, traumas desta encarnação ou de outras encarnações, ela tem muita dificuldade em elevar a sua vibração. Então, os sirianos estão fazendo essa limpeza do cérebro reptiliano e também removendo os implantes, chamados chips, que tem muita gente com implante, até de outras encarnações, né? Então, neste processo, então, enquanto você dorme, que está no plano, a sua alma está no plano astral,
esses seres de luz vão trabalhar cada um na sua área, na sua faixa vibracional e respeitando o seu livre-arbítrio, porque eles respeitam completamente o nosso livre-arbítrio, por isso que é necessário que você os invoque, né? Dê a permissão, e também eles vão trabalhar naquilo que você determina como sendo a sua prioridade, que você manifesta na sua intenção mental ou verbalizando, se preferir. Tá bom? Então, vamos fechar os olhos. Fazer algumas respirações lentas e profundas. Isso acalma a nossa mente, pacifica o nosso coração. No seu dia a dia você faça as suas preces pessoais. Hoje nós vamos fazer aqui a grande invocação, que eu peço a você que acompanhe mentalmente ou verbalmente, como preferir. Então, a grande invocação que eleva a vibração do ambiente do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees, Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. E os sirianos, Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que deseja ser trabalhado. Se você já for dormir, ótimo. Se não, quando você for dormir mais tarde, você se prepara novamente, faz as invocações e vai dormir. E faça isso todas as noites e se observe que você vai perceber uma mudança, você vai ter mais tranquilidade, se sentir mais em paz, mais tranquila, mais focada, um estado de mais leveza espiritual, tá bom? E esse vídeo fica gravado no Instagram do Arte Carrocha.